Estou pastoreando no momento. Faz 2 anos que voltamos do Paraguai, do meu país de origem. E, como o pastor Acácio mencionou, temos uma história de amizade que nasceu quando Deus nos deu a oportunidade, a Francine, minha esposa que está aqui, de pastorear em Cachoeira Paulista. Nós ficamos 10 anos aqui no Vale do Paraíba, antes de ir para o Paraguai, para iniciar o Projeto Paraguai, a implantação de um trabalho da ICEB lá. E Deus nos abençoou com a amizade do pastor Acácio, também naquela época, pastor Eliezer. Eram os pastores mais próximos da ICEB, geograficamente, e criamos uma amizade muito boa, baseada na lealdade, na amizade e no companheirismo. Fomos muito para Bocaina, né? O irmão, o pastor Acácio, ele é conhecido como mateiro, né? Os irmãos que convivem com ele sabem que ele gosta de mato. E aprendi muito com ele. E louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Como o pastor Acácio falou, eu sou paraguaio, né? E os irmãos vão sentir o sotaquezinho aí no fundo. E o meu país, ele tem uma característica muito interessante. Tem apenas 7 milhões de habitantes. Um país pequeno. Mas produz alimentos para mais de 90 milhões de pessoas. Um país agrícola, onde também se cria muito gado. Mas o pessoal da agricultura sofre muito com uma praga, que são as lagartas. As lagartas, elas invadem as plantações e elas se alimentam sem parar. Elas comem e tal, e são uma praga. Só que não podem matá-las. Por quê? Porque elas, depois de um tempo, elas se tornam úteis para a lavoura. Elas se transformam em borboletas e elas ajudam a polinizar as plantações. Então, os cientistas, eles buscam algum feromônio, algum tipo de químico que acelere o processo de metamorfose, de transformação. Porque enquanto elas são lagartas, elas são uma praga. Mas depois que elas se transformam em borboletas, elas viram uma bênção, né? Então, como, né, acelerar esse processo? Então, o que acontece? Algumas delas comem por alguns dias, né? Ou algumas por poucas horas, e elas procuram um determinado lugar mais elevado, elas se penduram, e elas começam a passar uma saliva em volta, que depois fica duro, né? Vira um casulo, e depois elas fazem força e saem voando como borboletas. E nunca mais, uma vez que se tornam borboletas, nunca mais elas comem da plantação, nunca mais elas se tornam pragas. Mas imaginemos que nós queiramos transformar essas lagartas de uma forma humana. Então, nós chegamos para as lagartas e conversamos com elas. Imagine que elas conseguem entender o que nós falamos. Então, nós chamamos de um gabinete pastoral, né, as lagartas. E começamos a conversar com elas. Lagarta, você sabe que você é uma praga? Sim, eu sei, eu não consigo parar de comer. Tá. Então, olha, você está trazendo prejuízo para um país, né? Olha, o produto interno bruto de um país é afetado por causa que você não para de comer. Você precisa parar de afetar a lavoura. Tá bom, tá bom. O que ela vai fazer? Ao sair do gabinete? Comer de novo. Então, nós pensamos em algo mais sólido. Vamos fazer pequenos grupos de lagartas, onde nós vamos ensiná-las que elas
não precisam se alimentar de dia e de noite. Só um pouquinho, vão comer só um pouquinho e vão parar. Elas saindo do pequeno grupo, vão comer de novo. Vamos fazer uma conferência para lagartas, né? Um acampamento de lagartas. Então se faz um acampamento de lagartas e as lagartas vão, chegando em ônibus, né? Ônibus e ônibus, lagartas e lagartas. Se distribuem em quartos e os conselheiros falam sobre a importância delas pararem de serem pragas, né? E se fazem músicas, né? Eu vou parar de ser uma praga, eu vou ser uma bênção, né? Pronto. E tem uma noite da fogueira, onde elas recebem pequenos gravetinhos. E elas, como lagartas, elas passam e jogam e dizem assim: eu me comprometo nunca mais comer da lavoura. E elas jogam no fogo e elas saem depois, voltam de novo para o campo. E o que elas vão fazer? Comer de novo. Porque precisa, além de acontecer uma metamorfose, precisa acontecer uma metanoia. Isso acontece quando uma pessoa deposita sua fé e confiança em Jesus como seu Salvador. Acontece uma mudança íntima e profunda, que a Bíblia chama de novo nascimento. E a primeira evidência que uma pessoa nasceu de novo é que ela se torna obediente à palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: para a obediência fostes salvos, né? Foi para a obediência. O Senhor não nos salvou para nós fazermos o que nós queremos. Nós fomos salvos pelo Senhor para obedecer. E nessa noite eu gostaria de olhar com os irmãos essa batalha, uma batalha interna que nós temos como filhos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, que na nossa mente, no nosso coração, nós lutamos contra aquilo que nós conhecemos, aquilo que devemos colocar em prática, e é uma batalha invisível. E aqui tem, nesse texto que nós vamos estudar, 5 características de uma pessoa, né, de um homem e uma mulher de Deus, que decidiu que sua mente e o seu coração seriam transformados pelo Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2º livro dos Reis, capítulo 6, começando no versículo 8. 2º livro dos Reis, capítulo 6, começando no versículo 8 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. 2º livro dos Reis, capítulo 6, começando no versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Versículo 11. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles.
Versículo 17, e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aqui nós vemos uma história, nesse texto. Podemos ver que o povo de Deus, ele pode ser atacado através de armadilhas. Mas também que Deus protege por meio de homens e mulheres que servem como canais de bênção. E ainda que existe outra batalha no plano espiritual, muitas vezes a batalha mais sangrenta acontece na nossa mente, no nosso coração. O que é chamado de a estrada mais longa do mundo. Você sabe quanto mede a estrada mais longa do mundo? 30 centímetros. É a estrada do que nós conhecemos ao que nós praticamos. Essa é a estrada mais longa. É aquilo que entra na nossa mente, que precisa percorrer a distância até o coração. Nesse texto nós vamos ver 5 características de um homem, de uma mulher de Deus. Vocês perceberam que no texto, Eliseu, ele é chamado às vezes pelo nome e às vezes pelo apelido. O nome dele é Eliseu, mas o apelido é homem de Deus. E a primeira característica que nós podemos ver está ali nos versículos de 8 a 10. E diz: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar. Por que Eliseu deu esse conselho ao rei? Porque Eliseu conhecia os planos do inimigo. Essa é a primeira característica de um homem, de uma mulher de Deus. Conhece os planos do inimigo e adverte ao povo de Deus para tomar cuidado e não andar por determinados caminhos. Diz porque ele conhecia, ele sabia que os sírios estavam descendo para ali. E diz que o rei, ele comprovou isso enviando tropas ao lugar de que o homem de Deus, olha o apelido dele sendo usado, lhe havia falado, e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Nesse texto nós vemos o rei da Síria, ele faz uma guerra, ele quer fazer uma guerra rápida. É como aquela jogada no xadrez de 4 jogadas, em que você vai direto para o rei. Você não olha para as outras peças, apenas você quer fazer uma jogada rápida. Você quer ganhar. O rei da Síria queria economizar, porque o gasto da guerra ia ser muito alto. Então ele diz: vamos matar o rei, acaba a guerra, então nós vamos invadir Israel. Mas o seu plano foi frustrado, nem 1, nem 2 vezes, por causa de Eliseu. Eliseu conhecia os planos do inimigo e avisou ao rei para ele se proteger das emboscadas. E isso aconteceu várias vezes. Agora, trazendo para nossas vidas, será que nós conhecemos os planos do inimigo contra a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja? Você sabe quais são os planos que o inimigo tem? O que ele visa, o que ele quer alcançar? Você consegue ver e avisar ao povo de Deus para tomar cuidado? A primeira verdade que protege a nossa alma, a primeira característica de um homem, de uma mulher de Deus, é que nós precisamos conhecer os planos do inimigo e avisar ao povo de Deus sobre as ciladas que ele preparou. Que ele prepara para a família. A falta de perdão, o rancor, muitas vezes vão
minando. Rancor é um veneno que eu tomo, esperando que faça mal para outra pessoa. Conhecer os planos do inimigo. A segunda característica de um homem, de uma mulher de Deus, nós podemos ver a partir do versículo 11. Versículos 11 e 12 diz assim: o rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então ele chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me contar quem é o traidor? Né? Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Então um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Esse quarto de dormir é um lugar onde só o rei podia estar. Ninguém podia entrar nesse lugar. Então o que o rei pensava nesse lugar, o que ele falava nesse lugar, o homem de Deus conseguia ouvir. Ele não só conhecia esses planos, mas vejam, essa é a segunda característica. Um homem, uma mulher de Deus é conhecido pelo inimigo. O inimigo sabe quem é e onde está. Sabe como o GPS que nos diz: você está aqui, nesse lugar. O rei da Síria ficou frustrado quando soube que seus planos fracassaram. E ele questionou se havia traidores naquela mesa ao redor dele. Até que lhe disseram: não. Em Israel existe um homem de Deus. E ele conhece os planos do Senhor. E ele avisa o seu rei. Ele é conhecido pelo inimigo. É interessante porque tem uma história, eu não sei se é verdade, tá? Mas diz que Satanás, ele tem a lista com o nome, né? Uma base de dados com todos os nomes de todos os crentes. E ele divide em 3 listas. Uma ele coloca no bolso da calça atrás. Ele olha 1 ou 2 vezes por ano. Uma lista grande. Uma lista com nome daqueles que não o incomodam. Daqueles que não têm uma vida comprometida com Deus. E ele diz assim para os demônios: nem vão lá. Vai que vocês assustam ele e ele vai querer ir para a igreja. E vai querer ler a Bíblia, vai querer orar. Então, nem incomoda, fica quietinho, só observando de longe. Diz que tem outra lista que fica no bolso na calça, no bolso da frente. Né? Ele olha 1, 2 vezes por mês. Só aqueles irmãos que são fiéis no domingo. Né? Mas durante a semana, né? Pendura a chuteira, né? Pendura a Bíblia. E aí no sábado já tira a poeirinha. Aí só no domingo para cultuar o Senhor. É uma vida religiosa. Mas existe uma lista com nomes que ele tem aqui. E ele olha 1, 2, 3 vezes por dia. E as atitudes e o caráter desses homens e mulheres de Deus envergonham o inimigo. Mas não sei se essa história é verdade, mas tem base bíblica. Vocês se lembram quando em Jó capítulo 1, versículos 7 e 9, se apresentaram os filhos de Deus, e Deus perguntou para Satanás: você conhece o meu servo Ló? Ele diz: conheço, ele está na minha lista. Eu conheço ele, eu sei quem é. Mas também como ele não vai servir o Senhor o enche de cuidado. O Senhor cuida da vida dele. Satanás conhecia Jó. E no Novo Testamento nós temos a história em Atos 19, 15, quando são 7 irmãos exorcistas. Eles vão tentar tirar um demônio e o demônio deu uma coça neles. Você lembra dessa história? Eles falaram assim: nós conhecemos Paulo e sabemos quem é Jesus.
Mas vocês, quem são? E pá, e pá, e pá. E eles saem até correndo sem roupa. Eles conheciam Paulo e sabiam quem era Jesus. Mas eles falaram, vocês não estão na lista. Agora, o desafio para nós. Em que lista nós estamos? Eu não sei, irmãos, em que lista você está. Mas eu sei em que lista Eliseu estava. Todos nós sabemos em que lista estava. Porque o inimigo conhecia, sabia quem era Eliseu e sabia onde encontrá-lo. A primeira característica de um homem, de uma mulher de Deus, é que conhece os planos do inimigo e avisa ao povo de Deus para tomar cuidado das armadilhas que foram armadas para destruir a sua vida, a sua família, a sua igreja. Segunda característica, que um homem, uma mulher de Deus, é conhecido pelo inimigo. Ele sabe onde ele está e sabe que o seu caráter vai envergonhá-lo. A terceira característica, nós podemos ver a partir do versículo 13. Diz, então o rei disse, vão e descubram onde esse tal de Eliseu está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá, olha o que ele envia para prender um homem. Enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Um exército que cercou uma cidade para prender apenas um homem. Um homem de Deus, ele é mais fortemente atacado pelo inimigo. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, se prepare, porque você será mais fortemente atacado por ele. Veja, esses versículos nos dizem que o rei da Síria não mandou apenas alguns homens para prender Eliseu. Ele mandou alguns homens para matar o rei. Mas ele mandou um exército para prender Eliseu. Tudo isso por causa de Eliseu. Às vezes nós pensamos que a vida cristã é uma vida que, a partir do momento que a pessoa se converte, vai virar um mar de rosa. Muitas vezes, quando nós depositamos nossa fé e confiança em Jesus, aí começam muitos problemas na nossa vida. Quando decidimos consagrar nossa vida, quando decidimos consagrar nossa família, quando decidimos servir ao Senhor, muitas vezes vai ser um momento de maior provação na nossa vida. Prova disso é Eliseu, que foi mais fortemente atacado pelo inimigo. Essa é a terceira verdade que protege a nossa alma. É entender que precisamos estar preparados, pois o inimigo irá atacar com força total a nossa vida, nossa família, nossa igreja. Mas lembre-se, a fé cresce melhor no campo das provações. Nossa fé, ela cresce melhor no plano das provações. A quarta característica, veja aí o texto que nos diz, versículos 15 a 17 diz, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então um moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos
e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aqui nós vemos a quarta característica. Precisamos ter uma visão além do visível. O homem, a mulher de Deus, eles conseguem ver além do natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz que olhos humanos nunca viram, ouvido humano nunca ouviu e coração humano nunca sentiu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Se prepare para ver, ouvir e sentir aquilo que olho humano, ouvido humano e coração humano nunca sentiu. Eliseu experimentou isso. Enquanto o seu moço, Geazi, ele acordou, ele viu e disse: estamos rodeados. Ele foi e disse: Eliseu, estamos perdidos. Os sírios estão em volta. E eles são muitos. E eles vêm com todo um exército. E Eliseu diz assim: tranquilo, fica calmo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Geazi olhou e disse assim: mas estamos só nós dois. Ele não conseguia ver. Aqui nós vemos a característica que é muito forte. Porque Eliseu, ele orou para que Deus abra os olhos do seu discípulo e veja que eles estavam rodeados de cavalos e carros de fogo. Nós precisamos ter uma visão além do visível. O homem e a mulher de Deus conseguem ver, mas eles não veem apenas isso. Eu tenho uma visão, tipo Thundercats, uma visão, espada de Tandera, dê-me visão além do alcance, e fica só com ele e ele tem um superpoder, Não, ele vê e ele encoraja outros a ter a mesma visão. Ele diz assim: Senhor, abre os olhos para que ele veja o que o Senhor está me mostrando. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele conseguiu ver o que o homem de Deus estava vendo. Ele não se coloca numa posição superior, onde só ele tem uma visão privilegiada, mas ele encoraja ao povo de Deus para ter a mesma visão. Essa quarta verdade que protege a alma é que nós precisamos ter uma visão espiritual, além dos problemas, das dificuldades visíveis, para encorajar outros a ter a mesma visão. É o versículo que o pastor Acácio leu no começo do culto. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele levanta os olhos e vê os montes. Naquela época, os montes eram os pontos mais altos que os olhos humanos conseguiam enxergar. Mas aí ele responde: somente aquele que tem a visão do Senhor. Ele diz: somente aqueles que têm essa visão do Senhor podem dizer: o meu socorro vem do Senhor. E ele vai dizer qual é o tamanho do Senhor, que criou os céus e a terra. É maior que as montanhas. A primeira característica, se lembra qual era? O homem de Deus conhece os planos do inimigo e avisa o povo de Deus para tomar cuidado com as ciladas do inimigo. Segunda característica, o homem de Deus, ele é conhecido pelo inimigo. E as suas atitudes envergonham o inimigo. A terceira é que o homem, a mulher de Deus, será mais fortemente atacado por ele. A quarta característica é que o homem de Deus tem uma visão além do visível e encoraja outros a ter a mesma visão. E a quinta e última característica que nós podemos ver nesse texto é que o homem e a mulher de Deus são mais fortemente protegidos por Deus. Se o homem de Deus é mais fortemente atacado, ele também é mais fortemente protegido. Se lembram que o exército dos sírios estava rodeando o quê?
a cidade. Veja no texto, onde estava a proteção de Deus. Diz: o Senhor abriu os olhos do moço, versículo 17, o finalzinho. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de quem? Do homem de Deus. Vejam como o texto fala conosco, se comunica, como ele vai dizendo para nós: olha, presta atenção nesse ensino, é muito importante para a tua vida. Da mesma forma que um homem de Deus, uma mulher de Deus é mais fortemente atacado pelo inimigo, ele também é mais fortemente protegido por Deus. E esse é o nosso desafio, de nós estarmos preparados para a batalha. Será que nós estamos preparados para essa batalha? Nós podemos frustrar as armadilhas que o inimigo arma contra a nossa fé, vivendo as verdades que protegem a nossa alma. Se lembram quais são? O homem de Deus, ele conhece os planos do inimigo e avisa o povo de Deus para tomar cuidado. O homem de Deus, ele é conhecido pelo inimigo e as suas atitudes o envergonham. A terceira característica é que um homem, uma mulher de Deus, é mais fortemente atacado pelo inimigo. A quarta característica é que um homem, uma mulher de Deus tem visão além do visível e encoraja outros a ter a mesma visão que Deus lhe deu. E a quinta característica é saber que um homem, uma mulher de Deus serão mais fortemente protegidos pelo Senhor. Essa é a verdade do Senhor, essa é a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Que ela traga encorajamento de saber que Deus está conosco para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Animados? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo desafio que o Senhor nos deu nessa noite. Ó Deus, oramos para que, como uma semente, a tua palavra tenha caído em boa terra e que seja, ó Deus, regada pelo teu Espírito Santo. Que cresça, ó Deus, que floresça e que frutifique para a glória do Senhor, para a edificação da tua igreja e para a expansão do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Amém, irmãos? Prontos para a batalha? A listinha pegou, né? Ou na frente. Mas o que fica, meus irmãos, é que não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? Nada. É notícia. É noticiado isso, né? Não é invenção, não. Você pesquisa. Esses movimentos espiritualistas, né, de religiões afro, tal, que fazem isso, que eles chamam de trabalho, e é trabalho mesmo, porque eles cobram. Tá? Muitos deles se recusam a fazer qualquer trabalho contra verdadeiros evangélicos. Eles se recusam, porque sabem que não dá nada. E quando a gente lê os evangelhos, facilmente a gente percebe o inimigo, né, os demônios, né, se manifestando, né, contra Jesus. Ou, quer dizer, confessando Jesus. Filho de Davi, o que é que você veio fazer aqui e tal? E eles fazem confissões mais autênticas do que muitos crentes. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Pastor João Antônio Pereira Neto, vem aqui à frente orar por nós, encerrando o nosso culto dessa noite, esse culto dessa noite, e dando a bênção. Tá bom? Vamos ficar em pé, irmãos, e orar junto com o pastor Antônio. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas.
Obrigado por saber que não estamos sozinhos nessa batalha. Obrigado porque temos o Senhor como nosso Deus, que venceu a maior batalha, que é a cruz. E porque o Senhor venceu, nós temos também a capacidade de vencer. Te louvamos porque a mensagem do Evangelho nos diz que não é na nossa força, mas é na força do Senhor para conosco. Obrigado por saber que em meio às nossas batalhas, nós lutamos batalhas que o Senhor já venceu. E louvado seja o teu santo nome por isso. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor continue falando conosco durante a semana, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da tua graça sobre as nossas vidas e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, sobre a vida do povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ótima semana a todos, queridos. Aguardo você para te dar uma ótima semana e pegar na sua mão aqui na porta central. Grande abraço.
Deus